Estamos de volta no programa especial do Dia das Crianças, aqui com Rafael Tonon e com diversas crianças que estão enriquecendo o nosso programa, contando um pouquinho da vivência delas de fé. Professor, muitas vezes eu tenho a impressão que nós, enquanto pais, subestimamos a capacidade dos filhos de compreender essas nossas vivências de fé. Será que quanto mais cedo nós introduzirmos, mais vai fazer parte da própria vida deles, essa nossa fé, a nossa vida sobrenatural? Como eu dizia no bloco anterior, né, a questão da vivência da fé dentro do âmbito familiar, ela é uma questão mais testemunhal do que conceitual. Então, o que acontece? A criança ela absorve muito daquilo que está ao redor dela, sem que a gente, às vezes, tenha noção exata do quanto ela consegue beber e aproveitar dessas coisas. Então, muitas vezes a gente subestima, acredita que questões doutrinárias, questões de ensino sobre a fé, sobre a liturgia, a gente acha que a criança é incapaz de alcançar isso e a gente pode cair no erro de alijar, de tirar a criança daquilo que é próprio também dela, que é essa vivência da fé no concreto. Então isso seria um erro. Só que essa é uma preocupação que ela não é nova. Às vezes a gente pensa que essa é uma visão atual. O Papa São Pio X, que governou a igreja de 1903 a 1914, ele já tratava dessa problemática, dessa questão de, às vezes, tanto dentro da igreja como dentro das próprias famílias, de haver essa questão de se subestimar muito a capacidade da criança de absorver a doutrina, de entender a doutrina. E apesar disso, né, o Papa São Pio X ele dizia, essa é uma preocupação real. Porém, ele dizia, tão logo a criança manifeste uma capacidade racional, uma capacidade de entender as coisas, ela já deve comungar. Porque ele dizia que é melhor que Jesus entre no coração da criança antes que o pecado entre. Então, ele teve essa presença de espírito, ele teve essa inspiração divina, eu até arriscaria dizer, de adiantar a primeira comunhão das crianças, né? Até a época de São Pio X, o comum era que as crianças fizessem a primeira Eucaristia um pouco mais tarde, e, no entanto, o Papa São Pio X ele adiantou muito isso e autorizou que crianças de 6, 7 anos, desde que estivessem devidamente preparadas, e ele colocou como único critério que a criança fosse capaz de distinguir o pão eucarístico do pão comum, a criança já poderia comungar, porque assim ela já vai bebendo das graças do sacramento da Eucaristia, e assim ela vai criando, né, como podemos dizer, até uma resistência espiritual. Ela cria uma intimidade com Deus e ela se torna espiritualmente mais propensa ao bem e também mais capaz de evitar o mal. Então a gente vê aí uma sabedoria, né? De não retardar a catequese e até a própria primeira Eucaristia na vida da criança. É uma prevenção, né? Você adiantar, colocar hoje, não sei, mais ou menos com os 8, 9 anos que as crianças estão recebendo a primeira Eucaristia. Até um pouco mais. Algumas paróquias, né, aqui no Brasil, há alguns documentos da CNBB que sugerem, né, os documentos da CNBB, eles não colocam assim idades muito rígidas, né, então isso cabe um pouco à prudência dos párocos, até mesmo dos bispos, de ponderarem isso nas suas dioceses. De um modo geral, as crianças acabam recebendo a primeira Eucaristia próximo dos 12 anos. Porém, elas poderiam receber antes. Ainda mais se a gente for pensar no assédio que existe hoje em termos de informação. As nossas crianças são assediadas por uma carga gigantesca de informações de todo tipo. Então, hoje, há um perigo real de que o pecado entre antes que Jesus. Então, hoje, talvez até mais do que na época de São Pio X, nós deveríamos repensar essa catequese, né, priorizando essa ideia de que Jesus entre antes que o pecado, para que Jesus possa, né, lançar aí, né, as suas bênçãos, as suas graças através da recepção do sacramento da Eucaristia, o sacramento da confissão, né, e toda essa vivência prática da fé através da vida sacramental. Quem é Maria? É a mãe de Jesus e a nossa rainha. Também a nossa rainha? É. Mas como vocês sentem ela? Vocês sentem ela pertinho ou ainda tá meio longe? Como é que é pra vocês? Ela sempre tá presente com Jesus. Então,
Eu rezo pra ela, eu rezo com ela. Dani falou que Jesus é filho de Maria, né, Dani? É. E quem é Nossa Senhora para vocês? Ela é a mãe de Jesus. Não sei. Tem muitas coisas. Tem muitas coisas. E você, Gabi? É a mãe de Jesus e ela fez muitas coisas boas. É totalmente sem pecado. Foi a primeira mulher que nasceu totalmente sem pecado. Tem gente que acha que podia escolher qualquer mulher para ser a mãe de Jesus, mas não, porque ela era pura, sem pecado, original. Era uma mulher muito boa, ela foi escolhida por causa disso. E ela é minha santa de devoção. Tem alguma figura, alguma Nossa Senhora que você goste, alguma coisa dentro da igreja que você gosta? Tem Que coisa? uma Nossa Senhora Ah, é parecida com essa ou é diferente? diferente. Como é que é? É desse tamanho. Ah, é? Você sabe o nome? Não. Todo dia, assim, quando eu tô indo pra escola, a gente reza no carro. Ah, que lindo. E antes de dormir, a gente reza também em família. E antes de comer, você lembra de rezar? Sim, a gente sempre reza. A Nossa Senhora é uma só, mas ela tem um monte de títulos, né? De acordo com o lugar que ela apareceu. Tem alguma que você gosta mais, assim, Dani? Que você se identifica mais? Nossa Senhora de Fátima. Por quê, Dani? Eu também, sabia? Porque foram crianças que viram ela. E você sabe mais o que da história dessas 3 crianças? O que te chama a atenção? Que ninguém acreditou nelas. Diziam que eles eram loucos. Mas eles não deixaram de acreditar. Até que um dia o sol começou a girar e todos acreditaram. Impressionante, e ninguém acreditava até então, né? Vocês sabem quem é essa aqui? É a Nossa Senhora Aparecida. A Nossa Senhora... Nossa Senhora Aparecida. Aparecida. É, E vocês sabem por que chama Aparecida? Porque ela apareceu. No Rio. Ah, é? No Rio? Onde? Gente, eu sou estrangeira, Porto eu não Seguro? conheço de É nada. Porto Vocês têm que Seguro? contar tudo pra mim. Eu não sei. E essa imagem aqui, ó, quem é? Vocês sabem? Eu sei. Quem? Nossa Senhora Aparecida. Eu já fui lá na fábula dela com assim, na igreja Você dela. foi lá na Basílica. Aham. E vocês conhecem a história de Nossa Senhora Aparecida? Sim, eram 2 pescadores que eles pescaram primeiro a cabeça dela e depois acharam o corpo. A história é muito legal. E Você a princesa conhece? Isabel doou as joias dela colocando na roupa dela. A princesa. Isabel. A nossa princesa, então, né? A princesa Isabel A foi princesa muito Isabel. boa também. Ela era também devota de Nossa Senhora? Sim. Sim. Era princesa. Aí a princesa ela fez essa capa com as joias dela. Que ela tinha uma devoção bem grande pra Nossa Senhora. Vocês conhecem bastante, então. Ô, Dani, e como que é a sua relação com Nossa Senhora? Eu rezo bastante pra ela. E eu acho que eu teria uma relação melhor do que algumas crianças que não são, porque eu sou cavaleiro da Nossa Senhora. O que é ser cavaleiro de Nossa Senhora? É um grupo lá da minha igreja. É assim, ó. São crianças que fazem parte de um grupo que tem a catequese, a hora do lanche e a brincadeira. A brincadeira pode ser um quiz, algum jogo. O que Nossa Senhora é de Jesus e de Deus? Mãe. Mãe Mãe de Deus também. Porque é o único e nossa da mãe. Trindade. Ah, que legal, isso eu gostei. Vocês têm ela mesma como nossa mãe? Sim. Sim? Mãe do céu e mãe da terra. Olha que legal. E a mãezinha da terra? É aquela. Então você tem 2 mães. Eu tenho. Que legal. Todo mundo tem. Ah, todo mundo tem? Só que não é todo mundo que considera. Que legal. Mesmo aqueles que não sabem que tem 2 mães, ela cuida? Tem. Você tem Sim. certeza disso? Sim. Que legal. E como que os pais podem equilibrar tantos conhecimentos que vão chegar na vida da criança que são contrários à fé católica, né? Como lidar com tanta informação? E como que ele pode lidar com essas incoerências? Às vezes na catequese a criança aprende a doutrina, né, na paróquia, em casa os pais reforçam, mas daí vai para a escola, ou tem uma família que não segue a fé católica e traz algumas ideias que são estranhas à doutrina católica. Como que os pais conseguem equilibrar esse desafio, vamos chamar assim? Um bombardeio sobre as crianças hoje é uma coisa assim impensada, por exemplo, na minha geração, em outras gerações, mas na geração atual, né, que nós temos hoje, isso é uma realidade. Então nós temos que lidar com essa realidade do modo como ela se apresenta.
Então, o que nós temos como realidade? Haverá um apelo muito maior de ideias contrárias à fé católica do que a favor da fé católica. E aí vai caber muito aos pais e, juntamente com os pais, um trabalho conjunto da paróquia, um trabalho conjunto de outras instituições de igreja que podem oferecer uma formação. Por exemplo, existem muitas comunidades novas, existem muitas instituições religiosas que oferecem retiros para crianças e adolescentes, que oferecem vivências, recolhimentos. Então, os pais devem procurar, além daquilo que eles ensinam no âmbito familiar, eles devem procurar esses auxílios que a igreja oferece, né, que esses braços da igreja, esses movimentos oferecem, e, além disso ainda, os pais devem criar dentro da sua casa uma certa disciplina, uma certa rotina de oração em família, pelo menos uma vez por semana, para que essa vida de oração em família seja algo que se naturalize na vida da criança. Porque a gente pensa que às vezes isso, mas meu filho ele vai conviver com outras crianças, ele vai ouvir tanta coisa contrária à fé. Mas se dentro de casa ele vê uma família que reza, alguma coisa vai ficar. Essa semente vai ficar. E que oração que vocês gostam de rezar mais? O Pai Nosso, Ave Maria, oração Ave do Santo Maria. Anjo? Ave Maria, Ave eu gosto. Maria, você gosta? Você reza todo dia? Sim. Antes de dormir eu rezo. Quando eu consigo, eu rezo um terço. Antes de dormir, quando eu consigo, quando eu me esforço muito, eu consigo. E você sabe rezar sozinho o terço, né? Só a primeira parte, mas depois eu consigo rezar tudo sozinho. Eu sei rezar o terço inteiro sozinha. Às vezes eu rezo o terço quando eu tenho tempo, às vezes quando eu não tenho tempo eu rezo o mistério. Eu rezo o mistério no mínimo e no máximo um terço. Sempre rezo bastante. Você tem bastante fé, Dani? Eu diria que sim. O que é ter muita fé, Dani? É acreditar em Deus sem negar, eu posso dizer. Tipo, sem falar, será que minha religião tá errada? Tipo, eu nunca pensei isso. Você não tem dúvida alguma, não é? A única dúvida que eu tive quando eu era criança era se Lúcifer ia se arrepender. Daí o padre da minha igreja me explicou que foi escolha dele. Como ele era um anjo, ele tinha visão do que ele estava fazendo. Nós não devemos ter um pensamento, né, um pensamento até que eu chego a dizer que é uma tentação, de acreditar que isso não vai trazer efeito nenhum na prática. Pelo contrário, né, é a questão testemunhal que eu disse anteriormente. Então, rezar em família e, sobretudo, os pais devem procurar oferecer aos filhos outras ferramentas para que eles conheçam a fé. Então, uma coisa que eu gosto bastante de incentivar, eu faço isso nos colégios católicos, onde eu trabalhei com ensino religioso, eu fazia isso, e até mesmo na paróquia ou na comunidade onde hoje eu atuo como catequista, eu faço isso diretamente com as crianças e os adolescentes, que é sugerir a eles boas leituras, em especial para criança e adolescente, uma coisa que chama muito a atenção é a leitura da vida dos santos. E santo, você tem algum santo assim mais... Eu tenho. Sério? Qual? Santa Sofia, Santa Fé, Esperança, Caridade e Rafa. Peraí, Santa Sofia, que mais? Santa Fé. Santa Fé. Esperança Não e conhecia essa. Caridade. Santa Esperança e Santa Caridade. É porque essas quatro, Sim. a Sofia é a mãe, Fé, Esperança e Caridade são as filhas. Não acredito, eu nunca ouvi falar delas. Sério? Não? Sério? Eu falava quando eu era pequena, eu falava o nome das quatro. Sério? Que legal. Você sabe de onde que elas são? Eu não sei de onde elas são, mas eu sei a história delas. Qual que é a história? Chegaram as pessoas pra matar elas, e daí as filhas se ofereceram pra ser mortas primeiro do que a mãe. E a mais nova Nossa. tinha 11 anos. Então são todas mártires. Nossa, que legal, vou pesquisar sobre elas. E você tem alguma santo que goste mais? Não sei, eu gosto bastante de Santa Filomena. E lá no céu, além das pessoas que a gente, da nossa família, né, que estão lá, tem os santos também, né? Sim. E vocês têm algum santo de devoção? A Gabi falou que Nossa Senhora... Eu tenho mais, viu? Você tem? Então me fala, Gabi. São vários. São José, Santa Maria,
São Charbel, Santa Ráfica, Santa Filomena, São Tomás. Acho que só. E de todos eles, qual que você sempre pensa primeiro, que você reza primeiro? Que é é o seu santo Santa de Maria. estimação, Santa Maria. E você, Dani? Não tem um santo exatamente de devoção. Não? Eu rezo diversos quando eu rezo. E qual história que você gosta de santo? De santo. Que alguém já te contou e você achou o máximo? O santo que também era chamado de Santo da Zoeira. Que ele morreu numa chapa quente e ele zoou das pessoas quando estavam assando ele numa chapa quente. E o que ele falou? Ele falava tipo, dá uma assadinha aqui, tá meio cru aqui. E você sabe o nome dele? Não. É São Lourenço. E outros santos que você conhece? São Lourenço, Santo da Zoeira, é o apelido dele. Santo da Zoeira? É. Mas eu não conhecia. Como é que é? Ele era um santo que ele era muito brincalhão, assim, todo mundo gostava dele. Daí, quando chegaram pra matar, colocaram ele numa frigideira de ferro pra matar. E daí ele ficou xingando os caras, tipo, Em cima de uma me vira que tá muito mal passado desse lado. Tá brincando? Tá cru. Tá cru desse lado. Sério? Isso eu não sabia. Como é que é o nome dele? São Lourenço. São Lourenço, Santo da Zoeira. É. Ai, que engraçado. Além de Santa Baquita, eu tenho São Bento, São Charbel, Frei Stefano, Frei Galvão. Que outro santo? Deixa eu pensar. São Charbel. Sabe alguma coisa dele? Ixi, vou falar para as catequistas aí. Eu sei que ele era monge. Uhum. Era eremitério? Eremita? Ele era eremita. Aham. E daí ele vivia trancado e ele quase não falava. Foi esse santo que teve o milagre da... É lamparina ou lâmpada? Acho que foi São Charbel. Foi. Você conhece? Eu não conheço, mas eu sei algumas coisinhas só. Daí ele teve esse milagre lá no eremitério. Qual foi o milagre? Foi o milagre da lamparina. Do São João Paulo II, você leu alguma coisa já? Bom, tem tipo um gibi dele, eu tenho. O gibi dele é muito legal. Ele foi um grande papa, né? Sim. Esqueci de falar, eu sou devoto dele. Você é devoto dele? Sim. Tem algum momento da vida de São João Paulo que pra você assim, é muito marcante, Dani? Que te chamou a atenção quando você leu sobre ele? Deixa eu ver. Sobre a história dele, ou mesmo antes dele ter se tornado papa? O que eu acho que me destaca nele é que ele é um padre. O padre naquela época deveria ser uma coisa bem séria. Porque no livrinho dele falava que ele fazia natação. Ele adorava esporte, né? Sim, ele esquiava. Me chama muita atenção, ele gostava muito de esporte, né? Fazia caminhadas, tem um monte de foto dele, inclusive, né? Praticando bastante esporte. O Papa João Paulo II ele diz que a vida dos santos é o evangelho vivido, é o evangelho traduzido. Então isso para uma criança, para um adolescente é muito mais fácil do que às vezes ficar aprendendo a abstração da doutrina. Porque a doutrina ele aprende um conceito que nem sempre é muito fácil de traduzir na vida. Agora, quando ele lê a vida de um santo, e ele vê lá um jovem, ele vê uma mulher, ele vê um padre, ele vê uma religiosa, ele vê uma pessoa de carne e osso como ele, que teve vários desafios, teve vários problemas como ele tem, e conseguiu superar esses desafios, então o evangelho se torna algo traduzido na prática, algo possível de se viver. E isso tem um efeito muito maior, muito mais duradouro no coração desse adolescente do que a gente pode imaginar, do que a gente pode medir. Então os pais devem se cercar dessas coisas, né? Em primeiro lugar, dando um testemunho. Em segundo lugar, oferecendo essa inserção do filho na vida de igreja, na vida paroquial e buscando esse apoio externo, né, através de outros métodos de formação. E aí, alguma outra história, uma última assim de santo? Por exemplo, se perdeu alguma coisa. Santo Antônio. Por quê? Eu não sei por quê. Mas pede para Santo Antônio se perdeu alguma coisa? Que a gente reza uma oração para Santo Antônio quando a gente perde uma coisa, que a gente tem uma imagem assim de Santo Antônio lá em casa. Como é que é essa oração mais ou menos, você lembra? Recupera-se o perdido, rompe-se a dura prisão e no auge do furacão cede o mar embravecido. Nossa, perfeito. Você sabe alguma outra oração assim para santo?
Eu sei do Anjo da Guarda. Como é que é? Como é que é o no começo? Qual? Do Anjo da Guarda? É, do Anjo da Eu Guarda. conheço uma do Anjo da Guarda que é Anjinho da Guarda. Eu não sei, eu acho que não é mesmo. Não é essa. Santo Anjo, né? Santo Anjo Santo do Senhor. meu zeloso guardador, se a ti me confiou. Não tô ouvindo piedade. nada, de rápido e de baixinho. Santo anjo do Ok. Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine, amém. E quando vocês têm medo? Eu rezo pra São Miguel. Ah, pra São Miguel? Medo do quê? Ah, acho. De qualquer coisa, eu acho. Do que você tem mais medo? Eu tenho medo... De escuro, ladrão, tempestade? Não, pensando não tenho medo, Aham. Você tem medo de tempestade? Não. Também não? Ok. eu tenho medo de assassino. Nossa, você assiste muito filme, eu acho. Eu assisto série de policial. Nossa, por isso. De assassino, de que mais? De ir pro inferno. Nossa. Você tem medo de assassino, de ir pro inferno também? De ir pro inferno eu tenho, mas de assassino não. Nossa, você não tem medo de assassino? Chegou assassino assim. Não tô nem aí. E o Santo Anjo? O Anjo da Guarda? É. Vocês dão trabalho pra ele? Sim. Qual foi o maior trabalho que você já deu pra ele, Dani? Não sei. Você não lembra? Se eu perguntar pra tua mãe, ela vai lembrar, eu tenho certeza, Dani. Não, mas não seja por isso, ela tá ali, viu? É, depois Assim, eu vou perguntar. Quando eu fico com medo, eu dou na mão do Anjo da Guarda e continuo. Como que é isso? Me explica direitinho que eu também vou fazer. Por causa que, tipo, eu tô com muito medo. Do que você tem medo, Dani? Não, às vezes, quando eu vou, tipo, em alguns lugares, tipo, perigosos, coisas assim, daí eu dou na mão do meu Anjo da Guarda e eu vou. Continuo indo. E daí você tem coragem. Sim. E você, Gabi? Bom, ai, qual era a pergunta mesmo? Esqueci. Do seu Santo Anjo, se você dá muito trabalho pra ele. Bom, eu não sei direito, mas às vezes eu sou meio desastrada, esbarro alguma coisa. Mas por sorte eu só quebrei um dia a perna. Só que Foi só uma vez. Foi pra sorte, ele me protege muito. Os anjos eu valorizo muito. Sem eles, a nossa vida seria muito difícil. E aí eu me pego pensando, professor, de que se nós não fazemos isso, se nós não oferecemos para os nossos filhos bons exemplos com essas leituras de vida de santos, eles vão tomar como referência youtubers, gamers, esses jovens que apresentam as coisas mais variadas em total dissonância com a nossa fé. Então nós temos que assumir essa nossa responsabilidade enquanto pais, de apresentar por primeiro e sempre o desdobramento dos fatos à luz da nossa fé, daquilo que nós acreditamos, né? E nós vimos aí pelo depoimento dessas crianças, cada uma delas do seu jeitinho, como elas absorvem com uma facilidade incrível tudo aquilo que Deus quer mostrar para nós através da palavra, através de toda a vida, né? Da beleza da vida. Você sabe que é o Dia das Crianças? É, Como é que vocês geralmente fazem o que no Dia das Crianças? a gente pinta a cara. Pinta a cara? Que legal, como é que pinta? Quem que faz? Não lembro. Ai, ok, não tem problema, fofura. Vocês gostariam de deixar alguma mensagem para as crianças que vão assistir? Tá gravando o programa? Já tá gravando faz tempo. Nossa, eu não sabia. Sofia, seria legal se você pudesse, sabe, olhar aí, essa Olha pra câmera aí? Não, esquece que tá a câmera, não esquece. Você nem percebeu quando tava gravando, então. Então. Olha aí para esse quadradinho, para as crianças que estão em casa. O que você gostaria de falar para elas? Um feliz Dia das Crianças e que vocês tenham uma bênção e nunca parem de rezar. Que legal, obrigada. Que nunca pare de rezar, que fofa. E se nunca começou O quê? a Comece. rezar? Conta isso, Marion. O que vocês gostariam de falar? Ah, se você não reza, que comece a rezar. E que Deus abençoe e que te tenha um feliz Dia das Crianças. Ai, que fofura, gente. Que dá beijo nas duas. Qual o recado que você quer deixar para elas hoje? Que ela
que elas estejam rezando, dedicadas a Deus, que tenham uma ótima noite, uma ótima noite, de noite. Uma ótima noite, um ótimo dia, uma ótima tarde, com a senhora que vão estar assistindo. E que, calma, que horas passa o programa? Vai passar o programa? Vai ser à noite, né? Para que tenha uma boa noite, para que tenha uma vida boa, que fiquem mais dedicadas a Deus e etc. E você, Dani? Que elas lembrem de Maria no dia. Quando passar, lembrar de Maria e lembrar de todos os santos. E lembrar dos anjos também, que é uma coisa principal. Vamos fazer um tchauzinho para as crianças, falar um feliz dia para elas? Sim? Vamos fazer? Vamos fazer para lá? Assim, vamos fazer um tchauzinho assim? Manda beijo? Você vai mandar beijo? Vamos para lá? Manda beijo lá para frente, assim. Assim, feliz dia das crianças. Feliz dia das crianças. E que Deus abençoe todos vocês. Todos vocês. Todos vocês. Olha, nossa fofura. Que recado que você deixaria, assim, para as crianças que estão nos assistindo? O que você gostaria de dizer para elas? Obedeçam seus pais e sejam o máximo possível honestas. Professor, muito obrigado pela sua presença aqui nesse programa tão especial de Dia das Crianças, que eu tenho certeza que vocês também de casa adoraram. Obrigada por essas crianças todas que participaram conosco aqui. Isa, muito obrigada também. Eu que agradeço o professor por todo o ensinamento. E só dizer para quem está em casa assistindo a gente, para apresentar logo Jesus, que é a beleza da nossa vida, né? A alegria da nossa vida para essas crianças. Não demora, não. Assuma o conselho aí de São José Maria Escrivá. Junto com o leite materno já comece a catequese, porque vai colher bons frutos, né? É isso aí. Então nós esperamos vocês no próximo programa Na Verdade. Muito obrigada pela sua companhia. Agradeço o professor e agradeço as crianças nesse dia dedicado especialmente a elas com esse programa. Fiquem com Deus e até a próxima. Meu pai e minha mãe nem deixam eu beber água no meio da missa. Também dá para aguentar um pouquinho, não dá? Sim. Se Deus aguentou morrer por nós, a gente pode aguentar não beber água numa missa? Então... E na sua cama? Fazer festa de guarda? Não, isso aí é 10 mandamentos. É verdade. Uma hora apareceu você, outra hora apareceu. Aquela TV, ela vai ficar aparecendo, tá? Olha você. Eu tô lá. O que vocês não gostam? Tipo, Na às igreja. vezes eu coloco a mão debaixo do banco ou tem chiclete. Aí gruda. Pode fazer pergunta pra você? Eu vou fazer pergunta pra vocês. Mas pode fazer pra você? Você pode fazer se você quiser alguma. Não, Seu nome? eu não lembro. Seu nome, você não lembra? Seu nome é Marieta? Não, Não. É Juliana? não. Antonieta? Pode falar você primeiro. Posso? Calma, mas não tá gravando? Pode falar. Mas tá gravando. Então aqui não aparece. Nem se eu fazer assim, aí não. Não precisa, você pode ficar retinho assim que ele vai conseguir pegar, tá, Gabi?